Quero liberar uma palavra para você em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo de 1 a 4. Aleluia. Quem está feliz nessa manhã? Aleluia. Talvez você possa ter chegado aqui triste, mas eu quero dizer, essa é a maior alegria que nós temos. Alguém venceu a pior coisa, que é a morte. A morte não define nenhum ser humano. A morte, ela foi vencida por Jesus. 1 Coríntios 1, 15. O pessoal que está, acho que estão terminando de ir ainda. Quem que está nos visitando pela primeira vez aqui, levanta a sua mão, por gentileza. Primeira vez, welcome, seja bem-vinda. Mais alguém pela primeira vez está nos visitando aqui, primeira vez. Alguém aqui, primeira vez, sejam muito bem-vindos, é um prazer ter vocês aqui. Ah, Gabriel também. O Pablo, a fotocópia do Pablo que cantou aqui, irmãos, seja muito bem-vindo, Gabriel. Gabriel, ele veio aqui para fazer essa parte, mas eu fiquei muito feliz, porque mais feliz ficou ainda foi o Pablo, né, que já fazia um tempo que não via o seu irmão. Muito bem-vindo, Gabriel, que Deus te abençoe. Isso aqui não é só uma passagem, daqui a pouquinho está vindo. Você e a família toda. Amém. Aleluia, muito bem-vindo, Gabriel. Mais alguém aqui que está pela primeira vez? Prazer, querido, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Desse lado, alguém pela primeira vez, sejam muito bem-vindos vocês, é um prazer ter vocês aqui, sejam muito bem-vindos também aqui nessa manhã. Amém. Irmãos, tenho lembrado-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda preservarei. Próximo versículo. Por ele também sois salvo. Por ele também sois salvo. Pelo quê? Diga, pelo evangelho. E diz assim: se retiveres a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenha crido em vão. Próximo versículo. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos, segundo a Escritura. O próximo versículo. E foi sepultado, e ressuscitou, ao terceiro dia, como diz, segundo as Escrituras. Pai querido, eu quero te agradecer, Pai, por tudo, Pai. Hoje é um dia de celebração, porque o Senhor vive. Hoje é um dia de ressurreição, Pai. Não há poder maior do que o poder da ressurreição. Se nós estamos aqui, Pai, se nós fizemos tudo isso daqui que foi feito, toda essa peça, toda essa apresentação, Pai, foi porque o Senhor vive. Porque se o Senhor não tivesse ressuscitado, tudo isso aqui seria em vão, Pai. Estar aqui seria em vão, a nossa fé seria em vão. Mas porque Jesus ressuscitou, nós podemos crer e ter esperança no amanhã. Pai, eu quero te agradecer, que essa palavra de agora venha falar, Pai, com cada um aqui, Pai, em nome de Jesus. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que segundo as Escrituras, Jesus morreu, foi sepultado, mas o terceiro dia, ele ressuscitou. Ao terceiro dia ele ressuscitou. E quando o apóstolo Paulo está dizendo isto, o apóstolo Paulo está dizendo que nós precisamos manter firme essa fé. Porque se nós não cremos que Jesus morreu, se nós não cremos que Jesus foi sepultado, e se nós não cremos que ele ressuscitou o terceiro dia, minha fé, a sua fé é em vão. Eu quero dizer para você, muitas pessoas têm fé, mas a minha pergunta para você nessa manhã, a tua fé é fundada no quê? A sua fé é baseada no quê?
No que você tem fé? Porque muitas pessoas têm fé em muitas coisas. Pessoas têm fé muitas das vezes em ídolos, imagens, que têm olhos, mas não vê, têm ouvidos, mas não ouve. Tem pessoas que têm fé em até mesmo em pessoas, adoram pessoas, criam ídolos em seus corações e adoram essas coisas. Mas eu quero dizer para você, essas pessoas que às vezes você olha para ela, você adora ela de uma certa forma ou coisas, essas pessoas, um dia elas vão morrer, e muitos já morreram. Eu quero dizer uma coisa para você, essas pessoas, muitas das vezes elas estão se decompondo debaixo da terra, mas tem uma coisa, se você for até Jerusalém nesse momento, e entrar na tumba que estava Jesus, vai ter uma placa escrito lá: He's not here. Não. Se você for no túmulo de Maomé, se você for no túmulo de Buda, você não vai encontrar, você vai encontrar talvez os restos mortais, os ossos mortais, porque os ossos eles não se desfazem. Mas se você for até Jerusalém, se você for aonde colocaram Jesus, vai ter uma plaquinha dizendo: Ele não está aqui, Ele ressuscitou. E se Ele ressuscitou, a minha fé não é em vão. Se Ele ressuscitou, você está aqui não é em vão. Porque Paulo está dizendo, o qual nós recebemos essa certeza, nós somos salvos por isso. Então vamos nos apegar a essa fé. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo diz a Escritura. Se Cristo morreu pelos meus pecados, os meus pecados estão pagos. Mas tem uma coisa, Jesus não só morreu pelos meus pecados, Ele ressuscitou para me fazer justo diante de Deus. Se você crê nessa verdade, se você crê nessa palavra, Paulo está dizendo, se apegue a essa verdade, porque não existe outra verdade. A esperança é essa. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Eu tenho que entender que existe uma maneira de viver, existe uma forma de se viver, existe um estilo de se viver. A vida cristã não é uma vida qualquer. A vida cristã é uma vida de esperança. A vida cristã é uma vida que, por mais que situações aconteçam na minha vida, que muitas vezes me pega desprevenidos, às vezes uma doença chega, às vezes um problema financeiro, às vezes uma separação, muitas coisas podem acontecer na minha vida, mas eu quero dizer para você, independente de tudo isso, ainda há esperança. Ainda há esperança. Paulo está dizendo, se apegue a isso, se apegue à verdade, porque se você apegar em fatos que acontecem na sua vida, circunstâncias que acontecem na sua vida, a sua fé vai ser abalada. Porque os seus olhos estão em coisas, isso me dá certo, então eu estou feliz, se eu conseguir isso, eu vou estar bem. Então eu quero dizer uma coisa, se você tem essa esperança, você vai viver muito decepcionado nessa vida. Jesus morreu e ressuscitou, Cristo morreu, mas Ele ressuscitou. Sem ressurreição não existe cristianismo, sem ressurreição nós não estaríamos aqui. E o que Paulo vai dizer também, quando Paulo está falando essa mensagem, Paulo está falando para um povo que diz, Ele não ressuscitou, e aí Paulo vem trazendo um argumento. Paulo diz, Ele apareceu primeiro para Cefas, Pedro, depois Ele apareceu aos 12, e depois Ele apareceu a 500, eles foram testemunhas vivas, foram homens que morreram, que deram a sua vida, porque Jesus apareceu para eles. Eles viram o Senhor, eles tocaram no Cristo ressurreto. Eu quero dizer para você, o versículo 12 desse mesmo texto diz assim, ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam algum dentre vós, que não há ressurreição dos mortos, e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa pregação. Alguns estavam dizendo, Ele não ressuscitou. Eu vou dizer uma coisa, você pode crer no que você quiser, mas o fato é, e a verdade é, que Ele ressuscitou. O que o apóstolo Paulo está dizendo bem assim, se Ele não ressuscitou, não existe esperança. Se Ele ressuscitou, sabe o que você vai fazer? Viva essa vida, trabalhe essa vida,
Paulo diz nesse versículo: coma, beba, desfrute dessa vida. E tem muita gente que vive uma vida baseado nisso. Trabalhar para quê? Para ter para quê? Para comer, para se divertir, para fazer coisas. Se a tua vida é baseada simplesmente numa vida dessa, a Bíblia diz que nós vamos ser os mais infelizes da terra. O que o apóstolo Paulo vai dizer aqui, que nós vamos ser os mais infelizes. Por quê? Porque a nossa vida está baseada simplesmente nessas coisas. O versículo 19 diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nessa vida, somos os mais infelizes do homem. Eu quero dizer para você uma coisa: você pode viver a sua vida. Existem duas formas de você viver. Viver como a vida vai passar aqui, e a sua vida é determinada somente nos 70 anos, nos 80 anos que você vive, aí você vai ter um estilo de vida. Qual é esse estilo de vida? Vamos fazer tudo. Porque existe muitas pessoas que creem que depois que morrem, interessante, que teve um filme, que eu não lembro o nome desse filme, mas esse filme ele mostra pessoas que têm crenças diferentes. Pessoas que creem, é uma coisa louca, pessoas que creem que o que nós estamos vivendo é um Deus que está dormindo sonhando. Pessoas creem que Deus está dormindo sonhando, e tudo que existe, que está acontecendo, é apenas um sonho de Deus. Outros acreditam que um dia eles vão morrer e eles vão reencarnar em outra pessoa. Outros acreditam que eles vão reencarnar em um animal. Outros acreditam que que não tem nada depois da morte. Mas uma coisa eu quero dizer para você: a verdade só é uma. Cristo morreu pelos meus pecados, segundo a Escritura, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia para minha justificação. Eu quero dizer para você uma coisa: talvez o que você viu aqui, o sofrimento desse homem que você viu aqui, mas eu quero dizer para você, essa cruz não era de Jesus. Todo o sofrimento não era para Ele. Eu quero falar aqui de duas coisas. Eu já vou encerrar a minha palavra, vou fazer 2 apelos aqui. 2 coisas. Eu quero falar sobre a substituição e a inclusão. Paulo vai dizer no versículo 17: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda permanecemos no pecado. Se você não crê que Cristo ressuscitou, nós permanecemos no pecado. E a pior coisa que existe é alguém que está debaixo da ira de Deus. Existem 2 formas de você viver a vida. Ou você vive uma vida que você crê que Cristo morreu e ressuscitou e pagou pelos seus pecados, ou você que não crê que Cristo morreu, ressuscitou e pagou pelos seus pecados, você vai ter que tentar se salvar por você mesmo. E eu quero dizer para você, não tem como se salvar por você mesmo. Pastor, mas eu sou tão bonzinho. Esse é o problema. É que muitas das vezes a gente não reconhece quem nós somos. Se você acha que você consegue agradar a Deus pelo que você é. Eu estava dando uma aula do curso de CTL. E nessa aula existe algo muito interessante, porque nessa aula vai trazer um teste espiritual. E eu quero fazer um teste espiritual com vocês, para ver se a gente consegue ser bonzinho para alcançar a salvação por nós mesmos. E esse teste espiritual é muito básico. Esse teste espiritual, ele é baseado nos 10 mandamentos. Diga os 10 mandamentos. A primeira pergunta que eu faço para cada um de vocês: alguém já mentiu aqui na vida? Alguém já mentiu? Alguém que mente, como que se chama? Mentiroso? Uau. O segundo teste que eu faço com você que acha que é bom: você já roubou alguma vez? Não? Você já pegou alguma coisa emprestada e não devolveu? Isso se chama roubo. O que estipula uma pessoa que pega uma coisa emprestada e não devolve? O quê? Ladrão. Peraí, quer dizer que nós não passamos nem no mentiroso, nós não passamos nem no ladrão? A Bíblia diz que se você olhar
para uma pessoa com um olhar, com uma intenção impura, e desejar no seu coração essa mulher, esse homem que não é seu, você já adulterou no seu coração. Então quer dizer que nós podemos adulterar, nós podemos ser um mentiroso, nós podemos ser, e você acha que você vai ser salvo. Aí você chega, não, mas Deus é bom, porque Deus é bonzinho, Deus não vai me levar para o céu, para o inferno, porque Deus é amor. Então tá, vamos fazer isso diante de um juiz da terra. Você está diante de um julgamento, isso vai acontecer, meus irmãos. O julgamento, ele vai acontecer. Deus é juiz, ele já houve um julgamento, e se você está nesse, está tranquilo, o segundo julgamento vai acontecer. Se você estiver no julgamento aqui, e você estiver diante de um juiz, e você chegar para o juiz e dizer: juiz, por favor, me perdoa. O juiz vai olhar para a sua ficha e vai dizer: mas você cometeu homicídio, você é mentiroso, você é um assassino. Se esse juiz ele for um bom juiz, ele vai cumprir a lei. Ele vai dizer, e você pode até dizer para ele: mas juiz, misericórdia. Ele fala assim: porque eu sou bom e sou misericordioso, eu vou cumprir a lei. Você está condenado a pagar a sua sentença. Básico assim. Deus, sendo justo e juiz, ele não vai mandar ninguém para o inferno. Mas eu tenho uma boa nova para você: ele não vai mandar aqueles que creem no sacrifício de Jesus, aqueles que creem na obra do Calvário. Porque se você acha que bondade te leva a Deus, esse é o teste muito básico. Diante de Deus, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas eu tenho hoje boas novas para você. O que você viu aqui, essa peça que você viu, foi uma obra que Jesus passou por ela. E isso tem a dizer com algo que era para ser meu. Aquela cruz que Jesus levou, era para meu lugar, para o teu lugar. Era para mim ter sofrido, para você ter sofrido. Mais uma coisa, ele sofreu pendurado nessa cruz. Só que Jesus veio e assumiu o meu lugar. Isso se chama, diga, substituição. Ele assumiu a minha culpa, ele assumiu a minha vergonha, ele assumiu os meus pecados. Ele não tinha pecado, mas ele se fez pecado por nós. Isso quer dizer substituição. Era para mim ter morrido naquela cruz, mas alguém morreu por mim naquela cruz. A segunda coisa que acontece, se você crê em Jesus, e eu já vou fazer um apelo aqui daqui a pouquinho. A segunda coisa que acontece é porque a primeira coisa foi a substituição. A cruz era minha. Quem pecou foi eu. Quem transgrediu a lei de Deus foi eu. A segunda coisa que aconteceu foi a inclusão. Diga, inclusão. Não foi só uma morte de substituição, mas foi uma inclusão. O que isso quer dizer, pastor? A inclusão diz que nós fomos incluídos na morte de Cristo. Quando Cristo morreu, não foi Cristo que morreu. Quem crê em Cristo hoje, quem crê em Cristo, já passou pela morte. Eu vou dizer para você, a inclusão está dizendo assim, diz que quando Cristo morreu, nós morremos. Romanos capítulo 6, versículo 4 e 7 diz: fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que como Cristo ressuscitou dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andamos em novidades de vida. E diz assim: porque se fomos unidos com Ele na semelhança da morte, o que isso quer dizer? É que quando Jesus morreu, você estava morrendo com Ele. O pecado é terrível. O pecado trouxe maldição sobre a terra. O pecado tem consequência. O pecado, ele fez a separação entre Deus e o homem, e havia só uma forma de fazer a paz de novo, através do homem que se fez carne e habitou entre nós, o Filho de Deus, o verbo que criou todas as coisas, aquele que é a palavra, aquele que é a palavra, aquele que é a ressurreição, aquele que é a vida. Ele se fez homem e veio à terra para assumir a minha culpa. E a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo morreu por mim, pelos meus pecados e pelos teus pecados, sendo nós ainda pecadores. Deus prova o seu amor. A morte de Cristo é a minha morte. Ele não merecia.
Eu fui colocado, eu fui incluído nele. Quando Cristo morreu, nós morremos junto com ele. Quando Cristo ressuscitou, eu ressuscitei junto com ele. Pastor, como que é o meu futuro? Eu vou dizer uma coisa: se você crê em Jesus, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu quero dizer, se você espera só nessa vida viver 70, 80, 100 anos, coma, faça de tudo, porque a tua esperança nessa terra. Mas eu quero dizer que a minha esperança não se limita nos 100, nos 70 anos. E por isso eu tenho um estilo de vida. Por isso eu não vivo minha vida correndo atrás de trabalho. Eu não vivo a minha vida correndo atrás das coisas. Eu tenho um propósito, eu tenho um chamado, eu tenho uma vida muito mais além dessa vida. A vida não determina amanhã, a vida determina pela eternidade. Jesus disse: se creres em mim, você que é morto viverá, mas você vai viver a vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crer não pereça, mas viva a eternidade junto com Jesus todos os dias. Não existe nada melhor do que isso. Não existe nada melhor. É o Evangelho. É Cristo morrendo pelos meus pecados e nos reconciliando com o Pai. E eu quero nesse momento que você se coloque de pé. Nesse momento, nós fomos mortos com Ele. Aleluia. A Bíblia diz que nós fomos sepultados com Ele. Eu quero dizer para você que está me ouvindo aqui: não existe ninguém bom diante de Jesus, diante de Deus. Não existe como o homem se salvar por ele mesmo. Não tem como você chegar no céu por você. Não tem como você chegar no céu, achar que é bom, porque um pecado diante de Deus já desqualifica, porque no céu não entra pecadores perdoados. No céu só entra alguém que morreu e que ressuscitou. E a Bíblia diz que nós morremos com Ele, fomos unidos na sua morte. A única forma que você poderia e eu poderia de chegar a Deus é se essa natureza que foi contaminada pelo pecado morresse. Pastor, mas e essa carne? Não, essa carne vai ficar aqui mesmo da terra. Eu quero dizer que você não é a sua carne, você não é o seu corpo. Você é um espírito que tem uma alma, que se você crê em Jesus, você vai receber um corpo assim como Jesus, quando Ele ressuscitou. Existe esperança para quem crê em Jesus. Existe esperança para quem crê em Jesus. Fomos unidos na sua morte, com Ele na sua morte. Certamente também seremos unidos na semelhança da, diga, ressurreição. Hoje é dia de ressurreição. Hoje é dia de salvação. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. A minha pergunta para você nessa manhã aqui: se você nunca levantou as suas mãos para Jesus dizendo: eu recebo esse perdão, eu recebo Jesus como meu Senhor, eu recebo o sacrifício, eu recebo o maior presente. Eu gostaria que você nesse momento levantasse as suas mãos, nós vamos orar com você. Eu queria que você levantasse. Tem uma mão levantada, mais alguém? Quem tem uma mão levantada, tem mais outra levantada. Quem recebe, tem mais outra levantada ali. Levanta quem recebe. Eu quero dizer que se você nunca recebeu, eu quero dizer que hoje é o dia de salvação para a tua vida. Hoje é dia de ressurreição. Tem mais alguém? Eu gostaria de saber. Mais alguém? Quem levantou a mão, fica com a mão levantada, por favor. Fica com a mão levantada. Fica com a mão levantada. Vocês que levantaram a mão, corre para frente aqui um pouquinho, traz aqui vocês. Vem aqui, eu quero orar com você. Vem aqui, eu quero orar com você, porque hoje está acontecendo algo maravilhoso. Você que levantou a mão, vem aqui. Eu vi mais mãos levantadas, eu vi mais mãos levantadas. Eu quero dizer para você uma coisa: não existe neutralidade. Eu quero dizer para você, pastor, quando morre, o que acontece? Existe duas coisas que acontecem. Duas coisas que acontecem na nossa morte. Porque tem gente que não crê que existe vida depois da morte. Tem gente que crê que só determina nessa vida. Só nessa vida. Eu quero dizer uma coisa: vocês que estão aqui, que creem em Jesus, a morte não é o fim. Porque Jesus, os médicos da terra tentam prolongar os nossos dias de vida. A medicina, os remédios tentam prolongar para que possamos viver um dia mais nessa terra.
um dia a mais aqui. Mas eu quero dizer para você uma coisa: quando nós cremos em Jesus, não é uma questão de nós vivemos um dia a mais, é que nós viveremos eternamente. Nós não vamos morrer. Existe uma morte física, mas a morte espiritual, porque quando o homem pecou, ele morreu espiritualmente. O seu corpo continuou, Adão continuou vivo, mas espiritualmente ele morreu, e com consequência da morte espiritual veio a morte física. Mas eu quero dizer para você, essa peça que você viu aqui, esse teatro, que um homem foi crucificado e depois apareceu vivo, é porque ele venceu todo o nosso medo. O maior medo do ser humano é a morte. Não tem medo maior do que a morte. Mas eu quero dizer para você, Jesus venceu a morte por vocês. Não existe mais morte. Não existe mais morte. Para quem está em Cristo, vai viver eternamente. Nós vamos receber um corpo glorificado. Nós vamos receber uma nova vida. Não existe mais morte. Por isso que a esperança não é 100 anos. A esperança é que... A decepção é que quando nós olhamos para o espelho, o nosso rosto começa a enrugar, as nossas forças começam a se acabar e nós achamos que é o fim. Eu quero dizer, não. Jesus mostrou que depois da morte existe uma vida. Creia você ou não, depois da morte, ou você vai viver com Cristo, com Deus, ou você vai viver separadamente de Deus, a vida eterna sem Deus, em escuridão, em sofrimento. Mas se você crê em Jesus, eu quero dizer, existe uma festa quando você chegar lá. Existe uma festa porque você vai se encontrar com Jesus. Que Jesus morreu, mas 500 pessoas olharam para ele. Quando Paulo está dizendo, ei, se Cristo não ressuscitou, não vale a pena vocês virem à frente. Se Cristo não ressuscitou, não vale a pena vocês crer. Mas se Cristo ressuscitou, e Cristo ressuscitou, Paulo estava dizendo, ele apareceu a 500 pessoas. E tem pessoas que vivem até hoje, Paulo disse, pessoas que estão, tem alguns que já morreram, mas tem alguns que ainda estão vivos. E Paulo está dizendo, é por isso que eu também vou morrer e dar minha vida, porque ninguém pode tirar a minha vida, porque eu não morro mais, mas eu vou passar da morte para a vida eterna. Feliz dia da ressurreição. Quem crê em mim viverá. Essa é a boa nova. A boa nova do Evangelho é que você não vai morrer. A vida não determina só esse tempo que você está aqui. Você viverá eternamente com o Senhor, para sempre e sempre com o Senhor. Onde está inferno, a sua força? Onde está inferno, o seu agrilhão? O meu Jesus venceu. Foi o único homem que venceu a morte. Foi o único homem que ressuscitou. E é por isso que eu creio. Ele está vivo. Ele está vivo. É por isso que ele diz, vai, eu vou dar poder, eu te dou autoridade, fala no meu nome, expulsa os demônios. Se tiver alguma enfermidade, cura, porque há poder. E ele disse, foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. E ele chamou você para usufruir desse poder. A igreja tem o poder. A igreja tem o poder da reconciliação. A igreja tem o poder de determinar uma vida. Essas vidas aqui estão determinadas a Deus, a eternidade, a passar com Deus o resto da sua vida. Nunca mais vocês vão ser afastados de Deus. Nunca mais haverá choro, nunca mais haverá morte, nunca mais haverá lágrimas. Por quê? Porque Jesus venceu tudo por nós. Ele sofreu, Ele padeceu para nos dar vida. E essa vida é uma vida plena, uma vida com Ele. Eu quero orar com vocês aqui agora. Oh Jesus, obrigado Pai. Eu quero orar com vocês agora e vocês vão repetir comigo. Você vai repetir comigo. Eu gostaria que todos repetissem. Você vai dizer, muito obrigado Senhor Jesus. Nesse dia eu reconheço que eu não consigo me salvar. Eu preciso de um Salvador. Eu não consigo pagar pelo preço dos meus pecados. Diga, os meus pecados são muitos. Não consigo nem lembrar de todos eles. Mas hoje eu decido aceitar o meu perdão, crendo em Jesus
como meu Senhor e meu Salvador. Diga: eu creio com meu coração e eu confesso com minha boca. Aleluia, aleluia, aleluia. Todo aquele que confessa o nome do Senhor, a Bíblia diz que Deus deu-lhe o poder de se tornar filho de Deus, filho de Deus, filho de Deus. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia. A festa no céu, porque valeu a pena Ele ter morrido e ressuscitado. Até hoje tem pessoas aqui que estão sendo salvas, salvas. Mas eu tenho mais um último convite aqui agora, e essa é um convite para pessoas que às vezes se esfriaram na fé. O que Paulo está dizendo aqui, Paulo está falando para crente. Paulo está dizendo: se a nossa vida, minha vida e a tua vida, é determinante somente no que vivemos nessa terra, vamos comer. O que isso quer dizer? Vamos aproveitar enquanto nós vivemos aqui. Paulo está dizendo: se a minha vida determina simplesmente nos 100 anos que eu vivo, Paulo está dizendo: trabalhe, chegue em casa, compra, venda, tenha carro, porque isso nós vamos comer e nós vamos morrer e tudo acabou. Mas Paulo está chamando a igreja e falando: existe uma vida depois, existe um propósito para viver hoje. Paulo está dizendo: existe um propósito de viver hoje. A vida não é uma vida para se viver simplesmente achando que você é dessa terra. Você que já nasceu de novo,
Deus está te chamando você para algo hoje muito maior. Para realmente viver o propósito de Deus aqui na terra. Talvez você parou. Talvez você se decepcionou. Talvez você ficou parado no tempo, ministerialmente, seja o que for o seu chamado. Eu quero dizer, se nós vamos viver somente nessa terra, com a expectativa nessa terra, Paulo está dizendo, come, trabalha e viva a vida natural, porque você vai morrer e nada acontece. Mas se existe uma eternidade, se Cristo morreu, se Cristo ressuscitou, o teu estilo de vida tem que ser diferente. A tua forma de viver a vida tem que ser diferente, porque existe um propósito para se viver nessa terra. E eu quero dizer que você foi chamado por Deus para viver um propósito muito mais além do que só viver uma vida natural. Você vai viver uma vida totalmente com o coração para o Senhor, ouvindo a voz dEle e fazendo a vontade dEle aqui. Eu quero chamar pessoas aqui, rápido, eu quero orar por você. Pessoas que querem reatar. Reatar o que, pastor? Eu quero reatar o meu propósito com Deus hoje. Eu quero dizer, Senhor, eu quero viver para o Senhor. Eu tenho vivido às vezes a minha vida comendo, bebendo, vestindo, pensando nos meus filhos, pensando nessa vida. Mas eu quero que você hoje vai sair daqui pensando na eternidade. Mais do que numa vida temporária, você vai viver na eternidade. Eu quero orar com você aqui, Deus vai te dar graça e poder aqui hoje. Eu sei que tem gente aqui. Pode vir. Tem muitos. Cadê as pessoas que querem dizer eu quero? Pessoas sinceras vêm à frente. Só sinceros vêm à frente. Só aqueles que realmente querem. Porque isso não é um convite para a salvação, é porque você já foi salvo. Isso é um convite para você viver o plano de Deus na sua vida. Isso é um convite para você, pessoas que conhecem, falam, eu posso fazer mais, eu posso viver mais, eu posso me alinhar ao propósito de Deus mais. E Deus tem uma vida maravilhosa. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu quero dizer para vocês que vieram aqui à frente, Deus vai acrescentar tudo aquilo que o coração de vocês deseja. Simplesmente abra o coração para aquilo que Deus tem hoje para você. Isso é um chamado para quê? Para viver para Deus. Vocês já são amados. Vocês já são amados. E hoje o Espírito Santo vai lhe dar poder, porque é isso que o Espírito Santo também faz. Ele dá poder para você ser testemunha. Ele dá poder para você fazer a diferença. Eu quero dizer para você, você não vai conseguir fazer isso na força do braço de vocês. Vocês precisam de um revestimento. Eu vou orar isso para você agora. O Espírito Santo vai revestir vocês de autoridade. O Espírito Santo vai envolver vocês agora de autoridade, para que vocês possam viver o propósito de Deus. Mais 1 segundo, 10 segundos. Se tem mais alguém, eu vou orar aqui. Chega mais para frente aqui, por favor. Vocês chegam mais para cá, por favor. Isso, vamos estar orando com vocês. Aleluia. Aleluia. Eu tenho certeza que o Senhor vai surpreender vocês. O ouvido de vocês vai ficar sensível para a voz do Senhor. Eu declaro ouvidos espirituais abertos agora para ouvir com mais sensibilidade a voz do Senhor. Eu declaro o coração de vocês agora vão queimar pelaquilo que o coração de Deus está queimando. Pai, eu oro agora pelos meus irmãos, Pai. E eu declaro que esse poder que nós recebemos da ressurreição venha trazer vida agora sobre o ministério, sobre o chamado dos teus filhos agora. O poder da ressurreição, o poder da vida vem agora sobre a vida dos meus irmãos agora. E eu quero declarar, Pai, em nome de Jesus, eles não vão viver por si mesmo, eles vão viver por Cristo. Como o apóstolo Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E eu quero declarar agora essa verdade. Olhos espirituais sejam abertos agora. Todo véu cai agora. Toda mentira, todo estilo de vida contrário a realidades eternas caia por terra. Agora eu declaro que eles viverão o propósito de Deus. Eles gerarão muitos frutos que vão glorificar o nome do Senhor. Eu declaro esse poder agora. Eu declaro agora que você recebe agora essa impartição agora de autoridade em nome de Jesus. Esteja revestido de poder. Poder.
e descerá sobre vós o meu espírito, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Eu declaro poder, eu declaro unção sobre a vida de vocês agora. Eu declaro poder, eu declaro unção de Deus sobre a sua vida. Eu declaro poder e a unção de Deus sobre a sua vida. Eu declaro poder e unção sobre a vida de vocês agora. Eu declaro pelo poder do nome de Jesus a unção do Senhor. O Espírito Santo, o Espírito Santo agora, unção e poder agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa vou. Eu declaro o poder de Deus, poder, a unção do Espírito Santo. Eu declaro o revestimento. Eu quero que a igreja levante a mão agora. Eu declaro sobre a sua vida também, que você que está no banco aí, eu declaro a unção do Senhor. Levanta as suas mãos. Eu declaro o poder de Deus para cumprir o propósito de Deus. Eu declaro agora sobre a sua vida também, em nome de Jesus, a autoridade do Espírito Santo de Deus. Ele vem me buscar. O Messias aguardado, ele vem me buscar. Se você que está pela internet, está nos ouvindo também, eu quero declarar aqui a salvação sobre a sua vida. Pessoas que nos ouvem pela internet, a minha palavra é para você agora. Crê no Senhor e será salvo você e sua casa. Eu creio que você está me ouvindo essa palavra aqui hoje. Hoje está tendo salvação nessa casa, mas você vai ser salvo também. Eu declaro, se você está me ouvindo e você vai me ouvir ainda, você pode confessar a Jesus, você pode entregar a sua vida. E em momentos que nós estamos aqui, tem pessoas que estão sendo ali alcançadas também. Muitas lives acontecem aqui, muitas pessoas também levantam as suas mãos ali e dizem: eu quero o Senhor, porque não existe limites para o Senhor. O Senhor não só salva nós aqui, mas o Senhor salva todos aqueles que creem, aqueles que ouvem o Evangelho. E a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Eu declaro salvação sobre a sua casa também, no nome de Jesus. Aleluia. E eu declaro autoridade e poder sobre a igreja de Jesus, porque hoje é dia de ressurreição. Eu declaro que os seus sonhos sejam hoje ressuscitados, que o propósito de Deus começa a ressurgir hoje. Uma nova vida começa, uma nova história, um novo começo para você. Eu declaro. Aleluia. Tão desejado aqui, mas nada se compara